Saudações rubro-negras, flageniais. Juninho explica a comemoração e evita comparações a Gabigol no Flamengo. Sou apenas um trabalhador. Danilo decide voltar ao Brasil e avança em conversas para defender o Flamengo por 2 anos. Vitão aceita proposta do Flamengo e aguarda a liberação do Internacional. Mas antes de tudo, meu querido, deixe o seu like, se inscreva no canal, seja um flagenial, acione o sininho da notificação e fique sabendo de tudo do mais querido, mais amado, o mais idolatrado Flamengo. Sem mais delongas, vamos à informação. Atacante recebeu a camisa 23 no gramado do Ninho do Urubu. Crédito GE por Thiago Lima. Juninho é o primeiro reforço da gestão de BAP para o Flamengo. O jogador de 28 anos chega para suprir uma lacuna do ataque após a saída de Gabriel Barbosa e a ausência do lesionado Pedro. De forma inovadora para o clube, seguindo o padrão europeu, o atacante foi apresentado nesta terça-feira no campo do Ninho do Urubu. No gramado, recebeu a camisa 23 da mão de José Boto, diretor de futebol, e seguiu para a sala de coletiva para sua primeira conversa com o jornalista. Perguntado mais de uma vez sobre a responsabilidade de substituir Gabriel Barbosa, Juninho rasgou elogios ao ídolo rubro-negro, mas evitou comparações. Além disso, apontou Pedro como o 9 da seleção brasileira. Aspas para o Juninho aqui. Eu não tenho o que falar dele, né, no caso do Gabriel. O que ele fez aqui é visível para todos. Eu acompanhei e sei o que ele fez. Eu tenho muito respeito por ele. Ele tem um legado no clube que é difícil de apagar, mas eu sou apenas mais um trabalhador para ajudar na minha equipe, disse para completar. Eu encaro isso como um grande desafio na minha vida. Estou aqui para ajudar o Flamengo. Não tem jogador maior do que o Flamengo, dentro ou fora do campo. Seja em qualquer função que for, eu respeito e admiro o Pedro. Ele é o 9 da nossa seleção para mim. Eu quero estar aqui, pelo menos, para ajudar. Pessoal, vou abrir uma aspas aqui, né? Olha a humildade, né? E a percepção sábia desse jogador. Essa frase é maravilhosa. Não tem jogador maior do que o Flamengo. Eu vou além. Ninguém é maior que o Flamengo. Mas isso foi um recado direto para o seu Gabriel Barbosa, né? Que sempre se colocou acima do Flamengo. Não só com palavras, mas acima de tudo com atitudes negativas. Seguimos aqui. Juninho chegou ao Rio, né, na semana passada e viveu os primeiros dias do Ninho do Urubu. Ele não foi para a pré-temporada, seguiu preparação no Rio. O primeiro contato com o elenco será na atividade dessa terça-feira, que foi ontem, no caso, né? Mas o atacante revelou ter assistido os jogos e apostou em sua escalação. Aspas para ele de novo aqui. Eu assisti o jogo e acredito que me encaixo muito bem na equipe. E o Flamengo, né? Sobre a minha escolha. Não tem motivação a mais. Recebi outros convites para voltar para o Brasil, né, no passado, mas eu não quis porque eu não queria realmente voltar ao Brasil. Acho que é o sonho de qualquer jogador estar aqui, comentou. O atacante demonstrou surpresa quando foi procurado pelo clube e afirmou que não pensou 2 vezes para escolher o Flamengo após a ligação de Felipe Luiz. Aspas para ele novamente aqui. Eu não estava acreditando quando meus agentes comentaram que o Flamengo estava interessado em mim. Eu sei de toda a situação, todo jogador quer estar aqui pelo momento do clube. Eu não pensei 2 vezes. Eu acompanho o Flamengo, eu vi muitos boatos de jogadores de grandes nomes vindo para cá. Lógico que fiquei super surpreendido com o meu nome estar aqui. Eu acho que não é por acaso que estou aqui. Se estou aqui,
Sou capacitado para estar aqui. Eu fiquei sem acreditar no início, quando recebi a ligação do treinador, né? Pelo calibre que ele foi como jogador. Isso é um sonho de qualquer atleta. Ele disse que eu encaixo no modelo de jogo dele. Não é só pelo lugar que ele está, que é o Flamengo. Fez todo sentido para mim. É um sonho o que eu estou vivendo hoje, revelou. Pessoal, é desse tipo de jogador que o Flamengo precisa, né? Ele sabe a grandeza do clube. Isso faz muita diferença, né, para jogar no Flamengo, porque ele sabe também a responsabilidade que tudo isso significa, né, que é estar nesse clube. Seguimos aqui, o atacante custou 5 milhões de euros, né, cerca de 31 milhões de reais na cotação atual. O valor será pago ao Karabag do Azerbaijão de forma parcelada. Como é o Juninho, né? Dependendo do modelo, ele tá, aspas para ele aqui novamente, tá? Depende do modelo, depende do time, depende do treinador, de como ele quer a função. Eu não vejo dificuldade em jogar aberto ou centralizado, mas eu prefiro sim estar centralizado por ficar mais perto do gol. Mas estou à procura de ajudar o time, defendendo, atacando, assistência ou fazendo gol. Minhas características são a velocidade, pressão em cima dos centrais. Felipe e Boto me acompanham e sabem da minha capacidade. Referência do Flamengo. Flamengo é Flamengo. Desde quando eu sou criança, sempre ouvi falar de Flamengo. Eu não tenho muito o que dizer desse clube. De uns anos para cá, estamos vendo a grandeza, brigando por tudo, sendo campeões. É reconhecido fora do Brasil também. Lá no Azerbaijão, se perguntar um time do Brasil, vão dizer o Flamengo. Isso pesa, e eu ser brasileiro também. A posição que eu jogo hoje, eu estou próximo do gol. Lá fora, os extremos, né, têm que jogar em cima dos laterais. Eu acho que esse é o fator decisivo no processo de gols. O que ele quer dizer aqui, pessoal? Vou abrir um parênteses aqui, né, e falar de novo, né, o que eu acabei de falar. Esse tipo de jogador que o Flamengo precisa, né? Ele sabe da grandeza do clube e isso faz muita diferença para um jogador, né, estar no Flamengo. Isso aí, pessoal, jogador que ataca, é isso aí, né? Jogador que ataca o espaço é importante para o Felipe Luiz pelo perfil, né? Pelo estilo de jogo implementado pelo Flamengo. Quanto mais jogadores que atacam espaço, a gente tendo jogadores técnicos, né, que sabe fazer uma enfiada de bola, esse jogador sabendo fazer o facão na hora certa, atacando esses espaços, é fundamental para o estilo de jogo do Felipe Luiz e do Flamengo. E esse é o estilo do jogo do Flamengo. Não é só do Felipe Luiz. Eu fico falando, é o estilo de jogo do Felipe. Não é só do Felipe Luiz. É do Flamengo. Tá? Isso é fundamental. Ter jogadores que saibam atacar espaço, principalmente na frente. Né? Eu espero, pessoal, que ele realmente funcione bem no time. É jogador que está dentro do perfil, né? Como a gente vem falando aqui, do Felipe, do Flamengo. Né? E o mais importante, jogador que na pressão alta, sem bola, vai fazer com intensidade essa marcação. Né? Como ele mesmo falou aqui, ele vai atacar os centrais, né? Os zagueiros centrais ali, dando essa pressão alta. Isso é fundamental, tá? Para o jogador que quer jogar na linha de ataque do Flamengo. Né? E como ele disse, ele gosta de jogar centralizado. Isso significa, meu querido, que ele já jogou aberto e não quer mais jogar aberto. Tá? E outra coisa, no Flamengo a gente nem precisa. A gente tem 300 mil jogadores que jogam nas pontas. Eu nunca vi tanta ponta. É porque o Tite gostava de jogar com os pontas, entendeu? E o Flamengo saiu comprando um monte de ponta aí, né? De jogadores que gostam de jogar aberto pelas laterais, né? E a função também modifica muito na Europa, né? Na função, o cara tem que jogar na linha lateral ali, fazendo cobertura nos laterais, atacando o fundo a todo momento. No caso, se realmente na frente,
tiver a possibilidade dele jogar junto com o Pedro, ele não vai ficar fazendo esse fundo, né? Mesmo porque o Wesley ele faz esse fundo pelo lado direito. Talvez se o Flamengo jogar no 4-4-2, né? Com 2 atacantes, como jogou em 2019 e em outras maneiras. Eu acho que o Felipe vai fazer esse teste também, uma hora ou outra, tá? Seguimos aqui. Danilo decide voltar ao Brasil e avança conversas para defender o Flamengo por 2 temporadas, meu querido. Libertadores, Mundial e estrutura fizeram a diferença em concorrência com o Santos. Fazendo um pedido aqui, pessoal, deixe o seu like, se inscreva no canal, seja um Fla Genial, assim você vai estar ajudando o canal a crescer cada vez mais e a gente trazer aí as notícias com a característica do Fla Genial aqui que vos fala. Crédito GE por Cauê, Mota e Letícia Marques e Thiago Lima. A negociação entre Flamengo e Danilo caminha para um final feliz. As conversas intensas dos últimos dias surtiram efeito e o capitão da seleção decidiu não ficar na Itália. Com o retorno ao Brasil definido, a prioridade é rubro-negra para um contrato de 2 anos. Com uma proposta do Santos em mãos, o jogador da Juventus viu o Flamengo usar artifícios que não o financeiro para tomar a dianteira na disputa. A possibilidade de disputar a Libertadores, o Mundial e a estrutura fizeram a diferença, tanto que as partes, só a partir de agora, vão falar de forma mais objetiva da questão salarial. Felipe Luiz teve papel importante e falou diretamente para o ex-companheiro de seleção brasileira, no quanto será importante no projeto do Flamengo. Não somente em campo, mas também como liderança. Nascido em Bicas, Minas Gerais, Danilo tem relação parecida com o atual treinador com o clube e já se revelou por mais de uma vez uma oportunidade torcedor desde a infância do mais querido, do Flamengo, né? No fim de 2024, Danilo estava convencido de que ainda não era o momento de retornar ao país e tinha o Napoli como preferência. A estratégia do Flamengo de convencê-lo da importância para o projeto do clube fez a diferença para mudar de ideia e identificação com a Juve e o fez repensar ida para o rival. Com os valores desejados por Danilo em mente, mas também com o posicionamento de que a parte financeira não será determinante para o acerto, o clube carioca ainda formaliza uma proposta. O Santos ainda não está descartado, mas o Flamengo é o destino preferido, conforme informado pelo Goal. Danilo está fora dos planos da Juventus e sequer tem sido relacionado pelo técnico Thiago Mota para as partidas. O acerto com o Flamengo está atrelado a uma liberação sem custos. Revelado pelo América Mineiro em 2009, Danilo foi campeão da Libertadores pelo Santos em 2011 e está na Europa desde 2012. Defendeu o Porto Real Madrid, onde ganhou 2 Champions, Manchester City e está desde 2019 na Juventus. Capitão da seleção na era Dorival, ele soma 65 jogos com a camisa verde e amarela. Vou abrir outro parênteses aqui. Pessoal, o Danilo pode ajudar o Flamengo, mas hoje ele chega para disputar a posição com os Léos, né? O Léo Pereira e o Léo Ortiz. A questão não é essa, né? Mas se ele vier, vai ser porque o Flamengo o escolheu e não ao contrário, né? Como o pessoal vem falando aí. E é aquilo que, né, eu falei e continuo falando. Não é o perfil de jogador que tanto o Felipe quanto o Boto quer para o Flamengo. É uma contratação emergencial devido à saída do Fabrício Bruno e o Davi Luiz. Mas tem um problema, tá? Que na reportagem ele vem falando que não é o problema financeiro, isso não é o diferencial, foi o que o Flamengo falou com ele. Mas, sinceramente, eu faço a pergunta, quanto que essa brincadeira vai custar?
como já falamos aqui, não pode ser caro, gente. É um jogador em final de linha. Ele vai chegar, vai ajudar, mas ele vai ter que, primeiro, ele vai ter que disputar posição. E para disputar posição, eu não acredito que o Felipe Luiz vai tirar o Léo Pereira do time. Assim, vai tirar o Léo Pereira? Não vai. Ele vai ter que disputar a posição e demonstrar que ele pode ser titular, senão ele vai ser reserva. Aí você vai colocar na conta, você vai contratar um jogador caro pra caramba, tá? Pelo menos não fez contrato, né? Voltando aqui, pelo menos não fez contrato de 3 anos. Pelo menos isso. Vai ser só 2 anos. Menos mal. O jogador de 33 vai chegar no final dessa contratação aí de 2 anos com 35 anos. Já no limite ali, né? De aposentadoria, que é o que acontece, né? Com todos os jogadores. Mas quanto que isso vai custar? Tá? Não pode ser, pessoal, tá? Não pode ser caro. Jogador nunca vem de graça, pessoal. Isso põe na cabeça de vocês. Jogador nunca vem de graça, tá? Nunca vem de graça. Isso é uma ilusão. Ah, ele vai vir de graça. Ilusão. Não vem de graça. Por quê? Porque existem as luvas, que é paga junto com o salário. No final das contas, pode ficar, e muitas das vezes fica até muito mais caro que comprando um jogador de outro clube. Veremos como isso vai ficar, tá? Parece que o jogador vem mesmo não sendo o perfil das contratações que a gente tem que fazer, mas pode ajudar, mas a grana não pode ser alta para esse tipo de contratação. Seguimos aqui. Vitão aceita a proposta do Flamengo e aguarda liberação do Internacional. Internacional mantém pulso firme e não deseja negociar o zagueiro com o Flamengo. Créditos, coluna do Fla por Davi Esteves. O Flamengo segue avançando, né, na negociação por Vitão. Apesar do negócio difícil com o Internacional, as questões contratuais já estão acertadas entre o mais querido e o zagueiro de 24 anos. Isso porque o defensor da equipe gaúcha já aceitou a proposta oferecida pelo rubro-negro. Assim, Vitão e os empresários deram ok sobre o tempo de contrato e os valores mensais oferecidos pelo Flamengo. Vale lembrar que o mais querido propôs um vínculo de 5 temporadas, ou seja, até 2029, né, dezembro de 2029, além de 1 milhão por mês, aproximadamente. Agora, o staff do jogador irá desembarcar em Porto Alegre hoje, quarta-feira, para conversar com o Internacional. Internacional já tem a proposta do Flamengo em mãos. Após recusar a primeira oferta, o mais querido aumentou os valores e enviou um acordo de 7 milhões de euros, cerca de 44 milhões de reais, mais a quitação de dívida de 4 milhões de euros, né? 25,1 milhões de reais. A gente já tinha falado isso aqui, né, no vídeo, nos vídeos anteriores aqui, que o Flamengo já tinha aumentado essa proposta e no total vai ficar em torno de 11 milhões de euros a negociação se ela se concretizar. Que o clube, né, esses 4 milhões é a respeito, né, da dívida que o Internacional tem com o Flamengo em relação ao Thiago Maia, que ele não pagou, né, até agora, né? Porém, vale ressaltar que o clube colorado sinalizou que só venderia o zagueiro por 10 milhões de euros, 63 milhões, sem contar o esquecimento do valor atrasado pela contratação do volante. Então, eles estão pedindo 14 milhões, tá? 14 milhões de euros, né? Uma loucura. Acredito que o Flamengo não vai fazer essa loucura de pagar esse valor, né? Pelo Vitão. Eu já tinha comentado aqui, né? Eu acho 10 milhões já muito, 11 milhões, né? Agora com essa nova proposta, já bastante dinheiro para um zagueiro, muito bom zagueiro, né? Mas o Flamengo deve estar pensando aí numa venda futura ou um aproveitamento técnico por muitos anos desse jogador.
O Flamengo confia no desejo de Vitão para acelerar a negociação com o Internacional. Isso porque o zagueiro vê com bons olhos uma ida ao mais querido. Principalmente por 3 motivos. São eles: a boa proposta financeira oferecida pelo Flamengo, a chance, pô, 1 milhão de euros, né, galera? Porra, 1 milhão de reais, desculpa, de salário? É uma boa grana, né? A chance de convocação para a seleção brasileira e a visibilidade para um possível venda em um gigante da Europa. É aquilo, né? Ele olha para o Internacional não tem essa visibilidade que o Flamengo tem na Europa e no Brasil, né? Então o jogador também pensa nisso, né? Querer ir para um grande da Europa, querer ganhar campeonatos no Brasil. E aí a preferência do Vitão. Vitão irá chegar para suprir uma das principais carências do atual elenco do Flamengo. Afinal, o mais querido estava em busca de um novo zagueiro no mercado de transferência. Isso porque o rubro-negro se despediu de Davi Luiz, que não teve o contrato renovado, e Fabrício Bruno. A gente já falou sobre isso, né? A lacuna aí, Fabrício Bruno e Davi Luiz, que acertou, e o Fabrício Bruno que acertou com o Cruzeiro. Vou fazer minhas considerações finais aqui, pessoal. Em relação ao Vitão, como já venho falando aqui no canal, é o perfil de jogador que o Boto gosta e que o Flamengo também tem que gostar, né? Novo e com possível venda futura, ganhando no momento da compra, tecnicamente, e depois em uma venda futura para a Europa, né? Em relação a euros, né? A dinheiro entrando no caixa com essa venda futura. É aquilo que eu falo, pode até contratar o Danilo, e eu acredito que, pelo que estão falando, vai contratar, né? Mas a qual preço, né? A gente vem falando aqui relacionado ao preço que o Danilo vai ser contratado. Não pode ser muito dinheiro, né? Seria um enorme equívoco, né? Eu sempre apostaria, né, em contratação com um perfil novo e promissor, como se caso isso vir a acontecer, né, com o Vitão. Agora, como o Mauro César já falou, né, é bom, mas não pode ser muito caro, né? E com essas negociações, salário de 1 milhão, já a negociação se tornando já 1 milhão, né, de reais de salário, o Flamengo pode pagar e tudo mais, né? E essa negociação de 11 milhões de euros, eu acho que é o limite do limite. Acho que se o Flamengo passar disso, acho que já passa a não ser tão atrativo essa contratação, tá? Bem, mas vamos ficando por aqui, né? Obrigado por flamengar comigo e lembre, o único rubro-negro que existe é o Flamengo. O resto é tudo vermelho e preto. E não se esqueça, meu querido, antes de tudo, deixe seu like, se inscreva no canal. Seja um Fla Genial, acione o sininho da notificação e fique sabendo de tudo, mais querido, mais amado ou mais idolatrado Flamengo. Que Deus ilumine os passos de todos nós. Saudações rubro-negra! Até mais!